João. Capítulo 20. Versículo 24, a partir do 24. Amém? Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com os outros discípulos quando Jesus chegou entre eles. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor! E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava dessa vez no meio deles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Nós vamos compartilhar aqui hoje sobre fé. E primeiro eu quero começar com você refletindo sobre o que não é fé. Porque muita gente se confunde e acha que fé é otimismo, é superstição, é pensamento positivo. Muita gente já vem dessa prática antes de se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, antes de vir para os caminhos do Senhor. Vem aí com essas práticas. E carregam sempre um trevinho da sorte, ou acreditam no destino, horóscopo, fada e cartas. E vem com essa cultura. Dizem que as pessoas podem mudar o futuro delas, o destino, de acordo com aquilo que elas pensam desde o começo do dia. Então, se você ficar com o pensamento fixado em alguma coisa, aquilo ali vai acabar dando certo por causa do seu pensamento positivo. E aí instiga as pessoas a acreditarem em si mesmo e a declarar coisas positivas para que elas, então, possam liberar energia positiva, não é assim? Mas isso não é fé. Tentar penetrar no subconsciente da pessoa e fazer você se tornar alguém autoconfiante. Isso não é a fé que nós vamos tratar aqui hoje. Fé não é algo místico. A fé não é um sentimento. Porque a fé que iremos tratar aqui nessa noite é a fé que vem de Deus. Ela não é inerente ao ser humano. Não é uma emoção que se baseia naquilo que nós estamos vendo. Nós chegamos aqui e vemos um cenário montado tão lindo e nós ficamos assim, que delícia, que aconchego. Mas a fé não é isso. A fé não é nós nos basearmos em sentimentos. Afinal de contas, os sentimentos, eles são tão instáveis. Nós, muitas vezes, não conseguimos controlar as nossas emoções. Quando você vê alguém que você não via há muito tempo e você gosta da pessoa, não é aquele tipo de emoção incontrolável, ou quando você está muito triste, você acaba desabando, são as nossas emoções, elas são instáveis, são incontroláveis muitas vezes. Por isso que a fé não é um sentimento. A fé não é algo que nós conseguimos de nós mesmos. A fé também, ao contrário do que muitos podem pensar, fé não é o oposto da razão. Você viver pela fé não significa que você deixou de ser um ser pensante. Porque, afinal de contas, quando Deus nos criou, Ele nos criou para se relacionar conosco através da sua palavra. E Ele quer que nós entendamos a sua palavra liberada, por meio da sua palavra. Deus ministra a nós a mensagem de salvação, nós nos submetemos a ela, buscamos entendê-la e relacionar a palavra à nossa vida, ao nosso dia a dia. E para isso nós precisamos pensar. E o Espírito Santo é quem vai iluminar o nosso entendimento e abrir a nossa mente para compreender a palavra, para compreender essa revelação de Deus para nós. A nossa mente, a mente humana, é corrompida. Se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a mente de Cristo.
Como está escrito lá em 1 Coríntios, você pode abrir comigo? 1 Coríntios 2, olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, a compreensão vem através da revelação. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E por causa disso, nós conseguimos compreender as profundezas de Deus. A fé que nós conhecemos, que nós vamos conversar, e sobre a qual vamos falar aqui nessa noite, é essa fé que precisa ser compreendida, que precisa ser recebida e interpretada através do Espírito de Deus. Afinal de contas, essa fé que vamos tratar aqui é a fé que vem do próprio Deus. E quem conhecerá a mente de Cristo, senão o Espírito de Cristo? Por isso, é o primeiro passo para nós conseguirmos entender sobre a fé salvífica, essa fé que vem de Deus, que todas nós viemos aqui porque nós queremos caminhar de fé em fé, amém? Eu sei que se você está aqui, assim como eu, você quer caminhar em fé. Afinal de contas, o justo viverá pela sua fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos caminhar em fé. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, diz lá em Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E ser-lhe-á dada, peça porém com fé, em nada duvidando. Então a fé, ela não combina com a dúvida. E se você precisa de fé, se você precisa de algo da parte de Deus, de algo, sabedoria, é o texto está dizendo. Se você precisa de algo da parte de Deus, você vai pedir com fé. A partir de hoje, em nome de Jesus, não ore sem fé mais. Porque nós precisamos aprender a chegar diante de Deus e a pedir o que precisamos de Deus com fé. Como uma criança ora. Eu nunca vi como que criança tem algo tão divino de conseguir orar por coisas tão simples, mas com tanta fé, que dá até vergonha às vezes. Né? Quem tem filho pequeno aí sabe. Porque é sem duvidar. É assim que nós precisamos orar. Então, a partir de hoje, se você vai orar, por menor que seja a causa da sua oração, ore com fé, crendo, sem duvidar. Porque aquele que duvida não receberá do Senhor. Deus fez o homem à sua imagem. Uma das características de semelhança divina é a capacidade que Deus deu ao homem de pensar. Diferentemente dos animais, que Deus criou também para o louvor da sua glória. Mas nós fomos criados com a capacidade de pensar.
E Deus nos deu a capacidade de fazermos escolhas, porque Ele nos permitiu, já que Ele nos fez seres pensantes, Ele nos permitiu também fazermos escolhas. E nós vamos escolher entre o bem e o mal, entre aqui ou ali, as decisões e escolhas que fazemos. Pressupõe-se que você pense antes de tomar escolhas, de tomar decisões. E a redenção em Cristo, ela nos traz de volta a semelhança de Deus. Agora, com a mente de Cristo, nós somos capacitados pelo Espírito de Deus a pensar como Ele pensa. Por isso que na redenção, nessa renovação em Cristo, nessa nova vida em Cristo, agora com a mente de Cristo, nós conseguimos pensar como Ele pensa. E por isso nós podemos viver pela fé. Porque nós vamos pensar, nós não vamos deixar de pensar. Mas agora a nossa mente, ela é renovada em Cristo. Nós somos capacitados por Deus a pensar como Cristo pensa. E a partir daí, as nossas ações serão movidas ou serão baseadas de acordo com esses pensamentos. Agora, obedientes a Cristo. Amém? Por isso que quando a gente fala de fé, a gente fala de obediência. Mas a obediência, ela decorre não propriamente da fé. A obediência, ela decorre de uma mente renovada, que é conseguida através da fé. Não se deve esperar a obediência de quem não tem fé na obra redentora de Jesus. Só se espera a obediência de quem é nascido de novo. De quem recebeu uma nova identidade em Cristo, de quem se despiu do velho homem, vestiu as vestes de justiça e agora tem uma mente como a mente de Cristo, pensa como Cristo pensa. Dessa pessoa, de nós que estamos aí, caminhando para alcançarmos isso no Senhor, sim, o Senhor espera a obediência. Jesus, ele utilizava de situações do cotidiano, de situações habituais e comuns do dia a dia, para ensinar lições para os seus seguidores. Jesus, ele disse assim, lá em Mateus 6, olha para as aves do céu. Você conhece esse texto? Olha para os lírios do campo e considere. Olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. E por que vocês estão tão preocupados? Olha, para olhar. Nós precisamos começar a considerar como Jesus, o próprio Jesus fazia as pessoas olharem para situações naturais e considerarem e pensarem. É mesmo, hein? Se o passarinho, o que o passarinho faz o dia inteiro? O passarinho só voa, canta e Deus cuida dele. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus, sou filho de Deus, Ele me ama, morreu na cruz por mim. Então... E nós precisamos parar para começar a pensar a fé, para pensar a obra redentora, para considerar tudo que Jesus fez, para observar, para aprender. E só aprende quem se dispõe a aprender. Só aprende quem quer aprender. Tem uma passagem na Bíblia que eu oro muito, que eu gosto muito, que diz, Senhor, dá-me ouvidos como de um aprendiz. Porque o aprendiz, ele fica assim, ele não está ali só de corpo presente, ou ele não está ali ouvindo, entrando no ouvido e saindo pelo outro, ele quer aprender. O aprendiz, ele ouve e ele quer aprender. Não é o ouvido só, né? Não, é o ouvido para ouvir e aprender. É uma atitude pessoal, é uma atitude individual, uma disposição de cada uma de nós. Eu não posso crer por você. O que nós podemos fazer, o que eu posso fazer é vir ministrar a palavra de Deus para o seu coração, é ministrar louvores que edifiquem a sua fé, é a igreja promover o ministério de mulheres, a pastora Fabiana, promover cultos assim tão maravilhosos para te ajudar a crer, para te incentivar, para te motivar, para te edificar. Mas quem vai tomar a decisão, uma decisão pensada, uma escolha de crer e de viver pela fé, é você. Só você. Nós não temos como fazer isso por você. A Bíblia ainda nos diz para nós sempre trazermos à memória o que nos dá esperança. Pensar. Quando está diante de uma situação de desespero, pense. Traga a sua memória, se lembre.
Não é para você desligar a sua mente e viver pela fé. Não é isso. É para você pensar. É para você lembrar tudo que Jesus já fez. É para você lembrar do que Ele já disse. E basear a sua vida nessas lembranças de outrora. Lembre-se, a ceia, fazer isso em memória de mim. Para vocês sempre se lembrarem da obra da cruz. Por isso a cruz aqui, para nós nos lembrarmos que Ele voltará em memória. Lembre-se, mantenha sua mente viva, ativa. E assim nós vamos viver pela fé. Não é para deixar de pensar. O salmista, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Põe a sua mente para lembrar dos benefícios do Senhor. Você vai viver de fé em fé. Se você não se esquecer de tudo que Deus já fez, de tudo que Ele tem feito, se você sempre se considerar e for trazendo à sua memória todas as maravilhas, os testemunhos de Deus. O salmista ainda diz: eu lembro-me dos teus testemunhos, a minha alma se fortalece, se alegra. Lembrar. Lembre-se, talvez o que você está precisando é parar para se lembrar de tudo o que Deus já fez, de quem Ele é. E ocupar os seus pensamentos com coisas que vão alimentar a sua fé. O Salmo 143, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, eu medito na obra das tuas mãos. A minha mente vai pensando e considerando tudo o que Deus fez. É inevitável a nossa fé não se fortalecer. As orações de Paulo pelos crentes era para que eles crescessem no conhecimento de Deus. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Para que vocês cresçam no conhecimento. Uma vez, tendo tido fé para entregar a vida a Jesus, para se render aos pés da cruz, para fazer essa escolha, essa fé é o suficiente para te salvar, te dar a vida eterna. Porque aquele que confessa com seus lábios e crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas não, a vida cristã não para por aí. A vida cristã, ela não é estática. A vida cristã é dinâmica. E é maravilhosa. E é uma vida de crescimento. E é uma vida de conhecimento. Você não pode parar, nós não podemos parar naquela fé que nós obtivemos no dia que entregamos a nossa vida a Jesus e achar que é ali, pronto, acabou. Não é. A fé precisa se desenvolver, crescer no conhecimento de Deus. É um erro. É um erro achar que a fé não precisa de ser desenvolvida. Na Bíblia, a fé e a visão, elas são postas em oposição. Mas não a fé e a razão. Ao contrário, a verdadeira fé, ela é essencialmente racional, pois ela confia nas promessas do Senhor e no caráter de Deus. Um cristão que crê é alguém cuja mente reflete e descansa na certeza de Deus. Agora, o que é então a fé? Na Bíblia, eu não quero aqui achar que vamos, encerrar ou reduzir o que é a fé apenas nesse tempinho que nós estamos conversando. Na Bíblia, a fé é um combate, a fé é um escudo, e por aí vai. Mas hoje nós vamos tratar de algumas definições bem básicas do que é a fé. De Hebreus 11, talvez você já saiba de cor. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos, das coisas que não se veem. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz que a fé é a vitória que vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somos somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a fé, ela é a vitória que vence o mundo
E a fé, ela é uma certeza, ela é uma convicção. Talvez você ainda não entende porque não tem uma vida vitoriosa em Cristo. Mas é porque talvez você esteja baseando a sua esperança apenas nas coisas dessa vida, nas conquistas que você tem aqui, nas vitórias visíveis, ou que todos considerem vitória. Mas se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, diz a Bíblia. Então a nossa fé em Cristo, ela está muito além. Ela está muito além para simplesmente crer que algo aqui de bom vai acontecer. Aqui somente. A fé é a certeza. De quê? De coisas que se esperam. A convicção de quê? De fatos que não se veem. Então a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. E que coisas são essas? Ela é a convicção de fatos que nós não vemos. Mas que fatos são esses? Certeza e convicção. Certeza porque não muda com o tempo. Independente de pessoas, de circunstâncias. Não é como você próprio, você não precisa nem pensar em alguém que seja aparentemente bipolar, não, né? Todas nós temos aquele dia que você acha que você está bem, aí depois no final do dia você já não está bem, aí depois no outro dia você já está ótimo, aí depois as coisas vão se resolvendo, não é aquela coisa assim? Porque a nossa fé é por isso, a nossa fé ela está baseada em Cristo. Porque se a nossa fé é uma certeza, o único que nos dá certeza de algo que não vai mudar e que será o mesmo, que é inabalável, que podemos confiar, é só em Jesus. Por isso a nossa fé em Cristo é uma certeza, porque não está baseada na gente. Não está baseado nas circunstâncias. É uma convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque não se diz respeito ao que nós vemos nesse plano natural. Você não precisa de fé para crer que eu estou aqui falando com você. Que você está me vendo. Você está me ouvindo. Não precisa de fé para isso. Não é verdade? Você só precisa de ter fé para fatos e para coisas que nós não vemos. E é somente em Jesus que não há dúvida ou sombra de variação. É só nele que você pode confiar hoje e quando sair daqui. E amanhã você pode continuar firme na sua confiança. E depois e para sempre. Porque é apenas Ele, somente Ele, que não mudará. Por isso, a nossa fé deve estar firmada em quem não mudará. Por isso, fixamos os olhos, não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo que não vemos é eterno. 2 Coríntios 4:18. Talvez o que nós precisamos hoje é sair daqui, entendendo que nós precisamos trocar o canal, mudar o foco da nossa visão. Você está olhando muito, sabe, para aquela situação que te incomoda, ou para aquela situação no casamento, ou para aquela situação lá no seu trabalho, ou na escola, ou na igreja, e você olha muito para aquela pessoa, e aquela situação ofusca a sua fé. Porque a fé ela só vai se fortalecer se você olhar para quem? Para Jesus. 1 Pedro 1 diz assim, 1 Pedro 1, de 3-9. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, vocês creem nele. E vocês exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação da sua alma. Aleluia! Mesmo não tendo visto, vocês creram. Essa é a fé em Jesus. É mesmo sem ver. E apesar de não verem, vocês creem e exultarão com grande alegria, alcançando o fim da sua fé, que não é obter coisas aqui. O fim da nossa fé, aquela que nós queremos alimentar e fortalecer quando viemos à igreja, aquela que nós queremos fortalecer e te ajudar a ficar firme. O fim dessa fé é a salvação das nossas almas. Por quê? Temos que ter o cuidado, porque se não fortalecermos essa fé que vem do próprio Deus, mas se nós não tivermos esse cuidado de fortalecer e de mudar nossa mente, como nós ouvimos aqui, de sermos alimentados, a fé enfraquece.
A fé enfraquece quando menos se espera. Muita gente abandona Jesus, abandona o evangelho, deixa de vir à igreja, porque não cuidou. E a fé enfraqueceu. Agora, o que é então a fé? A fé é o que agrada a Deus. Simples assim. A Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você está numa luta, buscando, Deus, eu quero te agradar, Senhor, me mostra o que eu faço para te agradar. Alguém já orou assim, já ficou nessa agonia, buscando, Deus me mostra, eu quero te agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em Deus há uma recompensa certa. Se Ele não negou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele juntamente todas as coisas? Há uma recompensa. A nossa fé em Jesus não é em vão. À medida que você exercita a sua fé, você alcança maior intimidade com Deus, e você alcança lugares mais altos e ao mesmo tempo mais profundos em Deus. E a fé não é aquilo que nós estamos vendo. Você recebeu aí cadê? Deixa eu ver, vocês estão com o seu conjuntinho aí de semente? A fé não é fechar os olhos. Olha, pega essa sementinha. A fé verdadeira não significa fechar os olhos para os fatos, para as circunstâncias difíceis da vida. Não significa que você não vai considerar o drama que você está vivendo. Não significa que você não vai chorar, que você não vai se entristecer, porque é legítimo você se entristecer e chorar nos dias difíceis. Não significa, não, mas vai ficar tudo bem e você fingir que não tem algo acontecendo. Não é isso. A diferença é que você, apesar de ver todo o seu drama, você confia. Assim, em Romanos 4 diz, sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu o seu corpo. Ele sabia que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele viu a situação dele. Ele não fez um de bobo e fingiu que não sabia que já era de idade. Não, ele considerou, ele sabia que estava sem vitalidade. Ele já contava 100 anos de idade, e também que o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mas mesmo assim, não é que ele não considerou o drama, o dilema ou a situação. Mesmo sabendo da sua situação, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas ele foi fortalecido em sua fé, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você tem essa convicção de fé que você um dia declarou no dia do seu batismo? Essa fé é a mesma lá de trás ou ela tem se desenvolvido? Eu sei que desde muito novinha eu exercito a minha fé. Eu me lembro, e lá em casa é um fato assim, que meus pais sempre se lembram. No meu aniversário de 13 anos de idade, estava um dia para chover, e eu queria muito fazer uma festinha ao ar livre, e eu orei pedindo a Deus para não chover, e não choveu. E aí foi aquela alegria, porque nós pudemos fazer a festinha. Mas o que foi aquilo? Fé. Uma fé pequena. Mas a minha fé estava em Jesus, que controla o tempo. Em Jesus que controla o tempo, era o que eu sabia. E eu falei, Jesus, então segura a chuva. É fácil, é simples. Pronto. Por isso você está com essa semente aí na mão. A ideia é que você pegue essa semente, que foi preparada com tanto carinho, esse vasinho, foi ideia da equipe, foi coisa tão maravilhosa. A ideia é que você pegue a semente e plante. Já tem a terrinha, já tem o vasinho, já tem a colherzinha, a pazinha, para você plantar a semente. Todas receberam. Qual que vai ser a diferença a partir daqui? Quem vai plantar? Algumas vão plantar. Algumas vão cuidar da semente. E algumas vão ver nascer lindos girassóis. Algumas outras não vão plantar. E não vão ver o resultado da semente. Eu me lembro que em 2010, eu estava num culto aqui na igreja. Eu cheguei na igreja em 2008.
E em 2010 eu cheguei aqui em um dos cultos e eu estava um caco, porque eu estava passando pelo momento em que minha fé estava sendo provada no fogo. Eu cheguei aqui na igreja casada com um jovem de 27 anos, que não é o Edric, e de um primeiro casamento. E, na verdade, nesse culto em 2010, que eu quero mandar para vocês, eu vim sozinha, porque ele estava no hospital. Ele estava internado há muito tempo já. Ele ficou internado 1 ano no hospital. Ele estava com câncer nos ossos. Um jovem de 27 anos, e eu tinha 26 na época. E aquele tempo para mim foi um tempo em que eu vi que tudo que eu acreditava em Jesus foi colocado assim, ó. Vai, Foi naquele tempo. E eu estava, com licença, eu vou vir para cá, só para vocês conseguirem visualizar comigo. Eu estava sentada assim no culto lá em cima. Eu saí do hospital aquele dia. E eu vinha para a igreja. Assim, era um oásis. Eu chorava até quando o pastor tocava no teclado para apresentar bebê. Até aquele momento para mim era um alívio. Era um bálsamo para minha alma. Por isso que eu valorizo cada minuto de cada culto, de cada louvor que a gente vem ministrar, de cada momento. Porque só você e Deus sabem como você chegou aqui. E eu saía fugida do hospital, porque eu é que acompanhava o dia inteiro, todo dia, 24 horas. Eu estava morando lá com ele. Mas quando eu vinha para a igreja, porque eu precisava fortalecer a minha fé. E eu lembro que eu estava sentada e o pastor falou, olha, se você quiser que alguma área da sua vida floresça, dê algum fruto, você vai vir aqui na frente, você vai pegar essa semente e você vai lançar aonde você quer que essa semente frutifique. É claro que eu levantei. Por que eu levantei? Pela fé. Porque a fé, ela vai te mover. Ela vai te fazer algo. Ainda que seja orar mais. Ainda que seja louvar mais. Ainda que seja reclamar menos. Ainda que seja se preocupar menos. A fé, ela vai te fazer jejuar mais. Ela vai te fazer ter uma atitude. Não necessariamente uma atitude humana, natural. Mas espiritualmente ela vai te levantar. E eu me levantei e fui e peguei a semente. E a ideia era você pegar a semente. Os pastores estão segurando a semente assim no balaio. Esse aí está mais bonitinho. Coisa de mulher, né? Ficou mais bonitinho. Aí eu peguei a semente. E era para eu ter saído. E pensei onde eu iria lançar minha semente. Uma delas eu lancei lá no hospital. Joguei lá no chão. Falei, eu quero ver a cura de Deus aqui brotando. E uma delas eu lancei lá na nossa casa. Eu quero ver Deus fazendo milagre aqui em casa. E uma delas, enquanto eu saía, eu joguei assim no altar. Fui assim, sem ninguém ver. Peguei, fiz assim, ó. E saí. Porque eu falei, eu quero ver a minha vida florescer no altar de Deus. Cheguei aqui na igreja e ninguém me conhecia. Eu fiquei 2 anos sentadinha, sem participar de nada. Comecei a participar a convite do pastor Paulo Maciano, na equipe dele. Ai, era tão bom, porque para mim era um bálsamo estar na equipe dele. Né? A pastora Thelma era. Né? E a partir dali, a minha semente foi plantada no altar. Lancei minha semente, mas voltei para o hospital. E minha fé continuou a ser provada, forjada. Continuei lá. Até que no dia 27 de janeiro de 2010, ou melhor, de 2011, ele faleceu. E eu fui para o seminário, logo em seguida, em fevereiro. Porque eu pensei assim, Deus, eu estou um caco. Mas eu não quero impedir o agir do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor me levante. Eu preciso que o Senhor me coloque de pé de novo. Eu preciso de cura agora. Eu preciso. Então eu escolho pela fé, eu vou tomar um passo. Ao invés de me entregar, ao invés de me enterrar junto, eu vou dar um passo de fé. Entrei no seminário. Em fevereiro. Ele morreu em janeiro. Em fevereiro.
E foi tão interessante porque antes, para entrar no seminário, a psicóloga fazia com todos os alunos que iriam entrar uma entrevista. E eu lembro que na entrevista ela me perguntou assim: você tem medo de quê? E como eu vivi sempre muito assim, buscando exercitar a minha fé em Jesus, eu nunca tive essa facilidade de dizer, eu tenho medo de alguma coisa. Porque a gente fica falando, não tenho medo de nada, minha fé está em Jesus, né? Aquela coisa. Mas aí eu comecei a chorar. Porque eu tinha que dar uma resposta. E na verdade, eu descobri que eu tinha medo de uma coisa. Eu falei, eu tenho medo de achar que eu estou aqui cumprindo uma vontade de Deus e não sei a vontade de Deus. Por fim, entrei no seminário, não fui reprovada, entrei. E eu queria que vocês, por favor, Aline, coloque aí para mim, eu pedi para a Aline colocar uma foto, para mostrar para vocês que quando nós lançamos a nossa fé em Jesus, a nossa semente, nós vamos colher o fruto da nossa fé. Essa foto é o meu casamento com o pastor Edric, que talvez vocês já conheçam. E foi muito de Deus quando a equipe foi eu tinha sugerido de a gente dar para vocês o brotinho de feijão, que foi o que na época me fez, né, querer compartilhar com você sobre fé. E um algodãozinho naquele potinho de café, mas a pastora Fabiana, que é muito mais caprichosa e muito mais detalhista, falou, não, vamos dar uma flor bonita com terra, e ficou muito mais lindo. E a Ana falou, então vamos dar semente de girassol. Eu falei, Jesus, eu preciso concluir mostrando para elas que a minha semente frutificou. O meu buquê de casamento foi de girassol. Eu preciso compartilhar, porque esse é o resultado da minha fé em Cristo. Eu preciso dizer para você que você precisa semear, porque você vai colher os frutos da sua fé. Amém.